Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé, nela eu vou prosseguir. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Fé. E hoje nós iremos abordar um tema muito importante, que é a respeito de cura, amém? Então, abra o seu coração, prepare o seu coração para você receber mais uma porção da parte de Deus. E agora nós queremos convidar a nossa ministra Rosimeria Alencar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Rosimeria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria que você se apresentasse ao público, amém? E fique à vontade. Eu sou Rosimeria, né? Eu sou lá do Verbo da Vida Distrito, sob a supervisão do pastor Isaías Tavares, e é um prazer estar aqui gravando com vocês esse podcast. Eu vim de Mato Grosso do Sul, estou aqui há 5 anos e já aprendi a amar Campina Grande. Então é um prazer realmente estar podendo, nesse momento, estar com vocês gravando e edificando as pessoas com a palavra. Amém, glória a Deus. Então nós teremos um tempo poderoso, que é falar da palavra de Deus, que não só nós seremos edificadas, como também você que estará ouvindo esse podcast, amém? Então, novamente, prepare o seu coração, porque eu sei que o Senhor vai falar com você, amém? Então, Rosimeria, vamos iniciar com a primeira pergunta, que é um tema maravilhoso, que é a respeito de cura. Isso. Cura é a palavra que rege minha vida. Amém, glória a Deus. E então, a palavra de Deus não só cura o espiritual, mas também a alma e o físico. Em Provérbios 4:20, ele fala: Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as, porque elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Aí a pergunta é: a fé é um requisito para a cura ou a cura é uma expressão da graça de Deus, Rosimeria? A graça do Senhor, né, ela rege a nossa vida. Mas antes de tudo isso, a gente precisa fazer o quê? Guardar a palavra dentro do nosso coração. Porque se a gente fizer de uma forma que a gente só lê a palavra, mas a gente não retém ela, nós não vamos começar a desenvolver uma fé dentro de nós. Então, a graça do Senhor, ela pode ser exercida pela fé, mas nós precisamos reter elas dentro de nós, ou seja, precisamos guardar ela no nosso coração. Então, quando a palavra realmente entra em nosso espírito, né, ficar abundante em nós vamos viver e alinhar a nossa fé com aquilo que Deus fala. Amém. Glória a Deus. Porque na medida que nós falamos, nós ouvimos, né? Nós ouvimos aquilo que nós falamos, e aquilo que nós falamos se torna verdade dentro de nós, porque nós passamos a crer que realmente ela é a verdade, né? Isso é poderoso. E vai produzindo em nós, né, algo que vai desenvolver a nossa intimidade com o Senhor e vai fazer com que cada vez mais aquilo que Ele já projetou para a nossa vida se manifeste. Isso, amém, glória a Deus. E então, vamos para a nossa próxima pergunta, que está aqui em Salmo, no 107:20, que ele fala: Ele enviou a sua palavra e os sarou. Livrou-os do que lhes era fatal. Enviou a sua palavra e os sarou. Deus não enviou apenas uma solução, ele enviou a sua palavra. Isso. A cura está ligada àquilo que Deus declarou. Isso. E como em Salmo 107:20 revela o poder curador da palavra, Rosimeria? O poder curador da palavra, ele vem através daquilo que Deus já declarou. Então, quando Deus declara algo sobre a vida, sobre a enfermidade, sobre a saúde de alguém, nada pode impedir que ela realmente aconteça. Então, quando nós cremos que Salmo 107:20 é aquilo que Deus está falando, nada vai impedir que a manifestação da cura esteja em nosso corpo.
Então, Amém. quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem um poder e ela pode fazer o efeito que é necessário, a gente vai fazer o quê? Vai se agarrar a isso e vai começar a declarar a palavra do Senhor. Então, quanto mais nós falamos, mais nós vamos ouvir, como você mesma disse agora há pouco, né? E nós vamos o quê? Começar a cultivar isso dentro de nós e trazer a manifestação dos céus daquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra diz que nós somos curados, nós somos sarados, nós começamos a declarar isso e nós mesmos vamos começar a receber essa cura por essa informação que a gente vai ouvir e declarar. Porque a palavra que sai da nossa boca tem um efeito. E quando nós declaramos a palavra, ela vai trazer o resultado para o qual ela foi criada. Amém, glória a Deus. Então nós cremos que se você vive a palavra, ela pode todo o efeito que nela existe. Isso. Até porque a palavra, ela não só informa, né? A palavra transforma quando nós passamos a crer nela. Porque, como ele falou, ele já levou, né? É algo que Jesus já fez, é algo que já está disponível para todos aqueles que crê, Isso. né? Aqueles que realmente crê, toma posse que ela é a verdade e, de fato, a cura se manifesta no nosso corpo, daquilo que Jesus já fez por nós na cruz. Amém? Porque quando Jesus morreu na cruz, Edcleide, ele fez aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. Isso. Então, houve ali um momento de obediência. E essa obediência, ela trouxe o quê? Ela trouxe a paz, ela trouxe a alegria, ela trouxe a prosperidade e trouxe também a saúde. Isso. Porque ele rompeu com tudo aquilo que Satanás estava fazendo, né? E ele cumpriu o propósito que Deus fez para ele cumprir. E com isso, ele fez com que a humanidade voltasse a ter comunhão com o Senhor e pudesse usufruir de tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Amém, glória a Deus, isso mesmo. Porque quando se recebe a palavra, nós estamos recebendo vida, né? Isso. Cura e restauração, que cura faz parte, de fato, do pacote da salvação. Exatamente. Né? Que o Senhor nos deu a salvação por completo. Isso. E cura é um presente para nós usufruir. Deus é muito bom, não é, Rosmeria? Amém, E então nós vamos para a nossa próxima pergunta, que se encontra aqui em Romanos, no capítulo 4, no verso 20. Isso. Que ele fala, e não duvidou da promessa de Deus, por falta de fé, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. A fé não nega o diagnóstico, mas escolhe acreditar em uma verdade maior. Isso ele está falando de quem? De Abraão, né? Que Abraão, ele se fortaleceu na fé, né? Abraão não duvidou da promessa de Deus. E a pergunta para você é, como alinhar a fé quando o diagnóstico médico diz uma coisa, mas a palavra diz outra, Rose? Aqui em Romanos, no capítulo 4, no verso 20. Então, a gente precisa, sabe, crer que o diagnóstico é dos homens, mas a palavra final é de Deus. Sim. Alinhar a fé com aquilo que nós precisamos ter a confiança na palavra. Quando nós lemos a palavra, ela diz que nós podemos, nós podemos. E quando nós entendemos que isso é para nós, nós vamos usufruir de tudo isso que foi comprado por Jesus na cruz. Dentro dessa pergunta, sabe, Edcleide, eu vivi exatamente um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico de morte, um diagnóstico de que não ia sobreviver, um diagnóstico de que não ia crescer, que ia morrer quando criança, sabe? Mas olha eu aqui, firme e forte, né? Porque Deus, ele tem o propósito dele, ele tem a direção dele para a vida de cada pessoa. Então, o diagnóstico, ele pode existir, mas a gente se agarra na palavra, se agarra naquilo que Deus fala e a gente vai usufruir dessa cura. Então, eu usufruí dessa cura a partir do momento que eu entendi que Jesus morreu na cruz e ele levou todas as enfermidades. Amém. Quando isso entrou dentro de mim, eu entendi que eu podia ser curada. Então, assim, eu nasci já com um diagnóstico de uma doença muito séria, mas daí Deus, ele restaurou a minha saúde. Cresci, casei, tive filhos, depois veio outro diagnóstico de outra doença terrível, né? Mas Deus, ele estava lá todo o tempo com a mão dele, me curando e querendo que eu cumprisse o propósito para que eu fui criada, né? Então, em 2015, eu tive leishmaniose visceral, que é a mesma leishmaniose que o cachorro tem, que deteriora todos os órgãos internos da pessoa, né?
pâncreas, fígado, baço, né? Mas existia a mão de Deus sobre a minha vida. E quando eu comecei a ir no verbo da vida, não que estou dizendo que é o verbo da vida que me salvou, não, estou dizendo que foi Deus. Mas lá eu encontrei uma palavra que trouxe fé ao meu coração e aquilo desenvolveu em mim uma vontade de viver, né? Então, quando eu recebi uma imposição de mãos dizendo você é curada e sarada, eu criei naquilo e aquilo me salvou. Porque eu me agarrei naquilo que Deus estava falando. Existia um diagnóstico do médico, mas Deus falava outra coisa. E eu preferi crer naquilo que a palavra estava dizendo. E eu me lembro muito bem que uma vez, mesmo depois de ter recebido a oração de cura, né, de um pastor, né, que estava lá, que foi usado pelo Senhor, eu ainda não tinha desenvolvido essa fé dentro de mim. E todas as vezes que chamava para ir lá na frente, eu ia. Porque eu achava que era pelas vezes que eu iria na frente receber a imposição de mãos que eu seria curada. Mas teve um dia que eu me levantei, eu estava indo e eu ouvi audivelmente: ei, você já é curada. O que você está fazendo? O que você vai fazer lá? E eu lembro que eu dei como se fosse uns 3 passinhos para trás, uma marcha ré, sabe? E eu comecei realmente a desenvolver aquilo. Eu sou curada, eu sou curada. Existia ainda o processo da enfermidade? Existia. Demorou 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, para realmente, dentro do exame médico, constatar. Não tem mais nenhum tipo de sintomas, nenhum tipo de problema mais no seu sangue, você está curada. Mas eu vivi aquele tempo todo crendo fielmente que eu não tinha mais aquela doença. E hoje, graças ao Senhor, sabe? Eu vivo com força, com vigor, né? Desenvolvendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida, para a vida da minha família. E eu creio que nessa palavra, quando você alinha realmente o diagnóstico, existe. Mas a sua fé é maior e ela vai convencer o teu mental, né? O seu cognitivo, de que vai funcionar. E funciona. Funcionou para mim, vai funcionar para você, vai funcionar para todos aqueles que creem que o Deus pode fazer todas as coisas, que Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus que Ele pode e faz e continua fazendo. Amém? Amém, glória a Deus. Existem muitas pessoas, né, Rosmeria, você com esse seu testemunho poderoso, né, que você tem experimentado de fato da cura, experiências você tem tido na palavra, como esse testemunho que você passou agora. Existem muitas pessoas... Esse é um dos testemunhos, né? Se eu fosse contar todos, eu ia ficar aqui a noite toda, porque assim, na área da saúde mesmo, sabe, eu entendo hoje que Deus tem interesse na minha vida. E eu fiz uma declaração: Senhor, enquanto eu viver, eu vou propagar o seu evangelho. Amém. Enquanto eu viver, o Senhor me der fôlego de vida, eu vou falar da tua palavra. Né? Então eu sei que Ele tem interesse em que eu continue viva, para que eu possa alcançar pessoas através daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Porque você decidiu crer, né? Exatamente. E você tomou posse daquilo que Jesus já fez. Existem muitas pessoas hoje que ainda estão esperando Deus fazer alguma coisa, né? Esperando Deus curar, porque Deus ainda vai curar, porque Deus ainda vai fazer. Mas, na verdade, Jesus já fez. Já fez. Né? E aqueles que creem como você mesmo, tomou posse da cura, creio que Jesus realmente cura, né? Cura, liberta, restaura, não só as nossas dores, mas também as nossas enfermidades. Assim, todos aqueles que creem, porque o Senhor não tem acepção de pessoas, né? Não, existem pessoas que não recebem, não é porque Jesus não quer, é porque não crê. Então, quando a gente passa a crer, a gente de fato recebe aquilo que já foi feito, aquilo que já foi decretado pelo próprio Senhor lá na cruz. Amém? Amém. Então, Abraão não duvidou da promessa, né? Não, Abraão, mas ele ousou a crer. Ele resolveu crer. Ele ousou a crer na palavra de Deus. Mas aconteceu. Isso, como eu aconteceu. Disse, né? Às vezes, no processo, pode ser um pouco demorado. Às vezes você não está vendo, né? Melhora, você não está vendo o resultado. Mas se você permanece vivo é porque Deus está agindo da forma sobrenatural dele. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Palavra poderosa. Eu sei que você está sendo bastante edificado com a palavra, como também com um testemunho maravilhoso como esse, poderoso, porque realmente nós precisamos crer para receber, amém? Exatamente. Então, nesse momento, nós iremos para o nosso próximo bloco,
Eu quero que você esteja conectado. Se você estiver gostando dessa mensagem, né, dessa palavra, comente, compartilhe, curta, como também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Telegram, como também o nosso WhatsApp. Amém? Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a Ti. Estamos de volta ao nosso podcast A Voz da Fé. Você está gostando? Então curta, comente e também compartilhe. Não esqueça também que nós estamos no Spotify, para que você também seja alimentado com a palavra por lá. Amém? E então, Rosmeria, nós estamos de volta. Muito bom. Por mais uma palavra, né, que nós temos mais para acrescentar, né, para o público. E eu tenho uma pergunta aqui bem interessante a fazer a você. Lá em Isaías 53:5, ele fala: pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Jesus não levou apenas o pecado, levou também enfermidades. Como a cruz liberou não só o perdão, mas também a cura, como diz aqui em Isaías 53:5, Rosmeria. Porque em Isaías ele afirma, né? Pelas pisaduras fomos sarados. Então nós não vamos ser sarados, nós já somos sarados. Então, quando a gente se agarra a essa palavra, que nós já somos sarados, nada vai impedir que a gente tome posse daquilo que nós acreditamos. Então, quando a doença chega, nós já vamos saber, nós somos sarados, não vai entrar no meu corpo. Então, quando você declara que essa doença não pertence a você, que ela não vai se alojar no seu corpo, imediatamente ela vai ter que sair. Porque Deus, ele diz na sua palavra que Cristo, ele levou todas as enfermidades. Então, se ele já levou, ela não pode existir no nosso corpo. E quando nós cremos que nós somos sarados, nós somos curados, nós tomamos posse dessa palavra e ela vai nos alimentar e trazer realmente o diagnóstico correto, que é o quê? Não existe doença no meu corpo. E quando eu digo isso, a doença tem que sair. Amém. Porque a fé, ela vai agir de uma forma que você vai pensar e falar. E quando a palavra sai da sua boca, ela vai sair com autoridade. Porque a autoridade foi dada por Jesus naquela cruz. Então, tudo que você fala pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ter que acontecer. Porque Jesus, ele se responsabilizou, do momento que ele morreu naquela cruz, ele se responsabilizou em trazer o pacote da salvação completo. Então, na cruz, ele trouxe cura, ele trouxe salvação, ele trouxe prosperidade, ele trouxe alegria, e a gente precisa confiar nesse pacote da salvação, porque a cura faz parte dele, e nós precisamos somente tomar posse. Então, se você tem um diagnóstico médico, você tem tal doença, mas você começar a dizer, meu corpo é sarado, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada, quando você menos pensar, você vai receber a cura através daquilo que você está declarando. Então, por isso que é importante você ouvir a palavra, você começar a declarar e ela vai se manifestar. Porque a cura é para todos, né? Como você já disse, não é para algumas pessoas. Jesus, ele fez para todas as pessoas. Então, quando você entende isso, você recebe, com certeza, a cura no seu corpo. E lembrando, né, Edcleide, que Sim. a gente não está dizendo, né, que os médicos, eles não têm o poder de aplicar um medicamento, né, fazer um tratamento, né, e você receber, nesse processo, essa restauração também. O que a gente entende? Que Deus, ele criou homens com capacidades, né, de criar novos medicamentos, criar tratamentos específicos para determinadas doenças, né, determinados diagnósticos. E quando você também observa que há necessidade de você continuar tomando uma medicação para que isso traga restauração no seu corpo, você vai aliar o quê? A sua fé natural com a sua fé sobrenatural.
Porque daí vai acontecer o quê? Ah, mas foi o remédio que me curou. Mas o remédio te curou porque Deus fez manifestar dentro desse remédio um processo de tratamento que te trouxe a cura. Então é importante você que de repente está passando por um processo de diagnóstico de câncer, de qualquer tipo de doença, que você continue seu tratamento também pelo método natural, mas crendo no sobrenatural de Deus, porque ele pode fazer todas as coisas, né? O médico ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte, que é crer que vai acontecer a cura que Deus já prometeu na palavra dele. Amém. Glória a Deus. Eu vejo, Rosimeria, essa parte da cura, para nós adquirirmos ou tomar posse, né, daquilo que Jesus fala sobre a cura, que é o que nós estamos hoje abordando, né, o tema da cura, que parte primeiramente de um arrependimento, né, de salvação. Exatamente. Porque nós só vamos reconhecer tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz por meio do arrependimento, né? Então, através do arrependimento é que nós vamos reconhecer todo o seu sacrifício naquilo que ele já fez, naquilo que ele já conquistou, para que também nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que já é nosso, naquilo que já nos pertence. Existem muitas pessoas realmente que vivem doentes, né? Vivem enfermos, por não conhecer a verdade, né? Por de fato não reconhecer que ele já é livre, que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? Como a Bíblia diz, que ele foi moído, ele foi traspassado, ele diz lá em Isaías, justamente nesse texto, né, de Isaías 53, a partir do verso 3, que certamente ele já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e que ele foi moído, né, e traspassado pelas nossas transgressões. Então, para nós tomarmos posse de fato, né, e crer nessa realidade, é necessário primeiramente o arrependimento. Nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos caminhos perversos, né, e se converter a Deus, ou seja, entregar nossa vida ao Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor, porque daí sim nós vamos reconhecer todo o seu sacrifício. Exatamente. Né? Tudo aquilo que ele já fez na cruz, tudo aquilo que ele já pagou na cruz por nós. Porque imagina se nós fôssemos salvos e doentes, né? Não teríamos serventia, né? Isso, nós vivemos doentes, vivemos enfermos e salvos. Não, a salvação vem primeiro. Exatamente. E a cura vem junto. Vem junto. Porque é um pacote, né? Um presente precioso que o Senhor fez. Exatamente. Né? Então, englobando a respeito da cura, como você já falou a respeito de um testemunho, né? Que você foi curada não só uma vez, isso aí foi uma das suas experiências, como também de outras experiências que você fez. Eu também tenho muitas experiências no meu próprio corpo, como também na vida de pessoas, né, que eu tenho orado, elas têm sido curadas, não por mérito nosso, porque nós não temos Senhor, esse poder, mas é o poder do Espírito em nós, como a Bíblia diz lá em Atos 10:38, né, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito e com poder, onde ele curava a todos, né. Então, nós também temos esse poder, né? Nós temos o poder para curar, nós temos o poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. Então, nesse texto aí, né, nesse contexto, porque Jesus disse que a gente faria obras maiores do que ele fez, né? Então, se a gente toma posse realmente dessa palavra que Jesus disse, né? Porque a gente precisa se agarrar daquilo que Cristo fala na sua palavra. Então, nós temos dentro de nós, né, um poder, uma autoridade, que quando nós impusemos as mãos em alguém, a doença tem que sair. Ela tem que ser liberta daquilo ali, porque a autoridade que Cristo nos deu, ela precisa ser exercida. Né? É isso que você realmente falou, que quando você toma posse, você exerce aquilo que Deus está falando. Então, não somos nós. Não é nada sobre nós, é sobre aquilo que o Espírito Santo deseja fazer naquele momento. Né? Por isso que você tem desfrutado, né, de pessoas sendo curadas através da sua oração. Porque você tomou posse disso. Primeiramente, né? experimentando em meu próprio corpo, né, na minha própria vida, né? Exatamente. Isso, muito bom. Então, como ele fala aqui, a cruz nos libertou, né? Ele nos libertou não só o nosso perdão, mas também a nossa cura, né? Então, o perdão a cura vem junto, né, com o perdão, através do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, que reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Esses benefícios vêm junto, né, que são vários presentes,
né, Rose? Isso. Que ele nos deu junto do pacote da salvação. E a cura é um poder poderoso de Deus. Então, nós fomos ungidos para isso, né? Como Rosemaria falou, obras maiores vocês farão. De fato, quando ele diz isso, é porque o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Exatamente. Né? Não é um poder que vem, não é um poder de mim, mas que vem de mim, que vem de nós. Todos aqueles que crê, todos aqueles que, de fato, né, foi ungido para isso. Então, nós primeiro precisamos experimentar desse poder, né? Porque no nosso próprio corpo. A gente vai viver aquilo, será curado para curar outros, né? E dentro do que você falou, a questão do perdão, eu entendo assim, que muitas das vezes, quando você retém algo dentro de você, uma mágoa, uma tristeza, né? Alguém que fez algo para você e você guardou aquilo dentro de você como algo ruim, né? A gente tem exemplos de pessoas que ficaram doentes porque a mãe um dia falou que ela não ia ser nada na vida, ela não ia desenvolver para nada, ela não ia prosperar, né? E ela guardou aquilo dentro dela. E quando a gente guarda mágoa dentro do nosso coração, isso pode virar uma enfermidade. Isso pode trazer para o nosso corpo, o nosso organismo, uma deficiência, né? E isso pode se tornar uma doença. E muitas vezes a liberação do perdão faz com que a pessoa seja curada instantaneamente, porque ela vai começar a entender que aquilo que aconteceu não faz mais parte da vida dela. Então, liberar perdão, ele traz cura, tanto emocional como no corpo físico. Então, eu já tive pessoas, né, presenciei pessoas que tinham mágoa no casamento, por exemplo, e começou a definhar, começou a desenvolver uma doença. E quando ela entendeu que aquilo estava matando ela liberou perdão sobre a vida do esposo, por exemplo, e ela começou a ser restaurada, porque aquilo fez com que o coração dela, né, ficasse limpo, e ela começou a entender que Deus não queria aquela situação para ela, que era ela própria que estava causando aquilo. Então, liberar perdão é importante. Liberar o perdão é importante. Uma coisa que eu acho importante também, e a gente entende também que lá em Tiago 1:22, né, a gente tem aquele texto que diz: seja ouvinte e praticante da palavra. Então você vai ouvir hoje coisas importantes para a sua vida, mas se você não colocar isso em prática, não vai valer de nada. Então não existe essa palavra, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente precisa praticar para chegar à eternidade com Jesus. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente vai estar apto a estar indo com ele, porque nós vamos estar praticando aquilo que ele está dizendo. A palavra, ela diz que nós precisamos fazer tudo aquilo que é designado por Deus para nós fazermos. A gente precisa, todos os dias, focar naquilo que Deus diz. E quando a gente pratica a palavra, vai se tornando um hábito na nossa vida. A gente não vai fazer mais por obrigação, a gente não vai fazer mais porque o pastor está vendo, a gente não vai fazer mais porque alguém está nos observando, não. Vai ficar algo tão natural que a vida vai nos trazendo ferramentas todos os dias, né, para que a gente pratique cada vez mais. E praticar é o quê? É você ler a palavra, é você fazer o seu devocional, é você ter intimidade com o Senhor, né, para que você possa receber as estratégias dele através do Espírito Santo, e isso vai fazer com que você vai evoluindo cada vez mais. Amém. Né? E quando você vai ouvindo, você pratica, e a cura vai se manifestar, porque pela prática da palavra existe resultados eficazes para a sua vida. Glória a Deus. Isso mesmo. A palavra traz resultados. Exatamente. Né? Quando nós ousamos a crer. Quando nós ousamos a crer e a colocar em prática. Porque muitas das vezes nós somos só ouvintes, mas nós não tomamos posse daquilo que, né, que está escrito, naquilo que nós, de fato, estamos lendo, estamos crendo, né? Porque para crer, quem crê, coloca em prática, né? Exatamente. E precisa muitas vezes botar força para a gente crer. Mas quando nós ouvimos constantemente a palavra, como diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, como diz lá em Romanos 10:17, que de tanto você ouvir, gera fé, como nós já falamos anteriormente, gera fé no nosso coração, como diz a mulher do fluxo de sangue, né, que é bem vista, bem citada lá no Novo Testamento sobre a mulher do fluxo de sangue. Exatamente. Que ela tanto falar, fé foi gerada no seu coração, e aquela mulher estava num terminal, ela estava no estado, atitude, né? Isso, ela estava no estado terminal, né, com fluxo de sangue há 12 anos, mas ela
ousou a crer, a ouvir o quê? Falar de Jesus. Exatamente. Ela sabia, ela entendeu que alguém poderia curar ela, e esse alguém era quem? Jesus. Ou seja, ela tomou posse daquela palavra. E fé foi gerada e logo ela teve o quê? Uma ação. A ponto de sair do seu lugar, enfrentar uma multidão, né, com seu corpo totalmente debilitado. Ela não atentou para as impossibilidades, né, do seu corpo, porque ela estava, de fato, num estado terminal, mas ela ousou a ir. Ela creu e foi. E aconteceu o quê? Ela tocou no seu milagre. Ou seja, ela foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Amém. Ou seja, a atitude daquela mulher, a fé daquela mulher, fez com que uma multidão parasse. Porque Jesus estava lá. Ou seja, a sua solução estava lá, que é Jesus. Então, se você estiver enfermo, se você estiver com algum tipo de dor ou uma enfermidade, Cristo é aquele que cura. Isso. Ele pode curar não só o espírito, mas também alma e corpo. A palavra tem esse poder de curar todas as dores e todas as enfermidades, não importa qual seja. Rosemaria, e você falando a respeito do seu testemunho, eu lembro, como eu falei, eu tenho tido, né, muitas experiências, começando por mim mesmo, porque primeiro nós precisamos ter nossas próprias experiências na palavra, para que nós venhamos ter firmeza e convicção e passar para as pessoas, né? Fé, passar para as pessoas que é possível, que já lhe pertence, aquilo que Jesus já fez. E eu tive uma das experiências, que essas foi uma das maiores, que foi sobre depressão, né? Eu tive depressão em 2016 para 2018. E foi algo, meu Deus, eu pensei que eu não ia sobreviver, porque quem tem depressão, ele entende que para ele não tem mais solução. Não tem o porquê ela existir, né? Não tem para que ela mais viver, porque para ela tudo acabou. Então, naquele momento, eu pensei a ponto de pedir a Deus para me levar. Eu fiz igual aquela oração de Elias, né? Que fala que Elias se escondeu dentro de uma caverna por conta de uma palavra do diabo que enviou para a sua vida, né? Para a sua mente, que foi que vai morrer. Você vai morrer, vão lhe matar. Então, ele teve medo e ele escolheu o quê? Se esconder. Ele entrou na caverna e ali teve o socorro de Deus e aquele homem sobreviveu, mas também ele pediu para morrer. Ele pediu para Deus levar. Por quê? Porque é uma dor muito grande, é uma dor inexplicável, que é uma dor na alma, e na alma passa para o corpo. E essa experiência, como a Rosemaria falou, sobre médicos, sim, são bênçãos demais. Eu até aconselho, se você está tendo um acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra, vá, continue fazendo seu tratamento, mas primeiro, creia na palavra. Busque primeiramente o Senhor, busque primeiramente a oração, busque primeiro a estudar a palavra para que você entenda que existe alguém que pode curar você, mas que você também, no médico, Deus pode usar os médicos para a sua vida. E, de fato, eu tive essa experiência de quase 2 anos com Deus. E isso você já conheceu na palavra, Isso eu já conhecia a palavra, eu já tinha feito discipulado, eu já estava bem firme, já fazia, acho que uns 2 anos, né? Então, eu já tinha a palavra dentro de mim. Mas era um gatilho que tinha na minha mente, na minha alma. E esse gatilho, uma vez armado, vai chegar um tempo que ela vai disparar. Então, eu só preciso de pouca coisa para ela disparar, e foi o que aconteceu comigo. Desde a minha infância, por sofrimentos, por abusos que eu sofri, por rejeições, por decepções. E isso foi formando o quê? Uma cauterização na minha alma. Então, eu pedi socorro a quem? A Deus. Isso. Eu resolvi a entender que Jesus já me curou, porque eu tomei posse desse versículo, Rose, de Isaías 53, médicos, porque ele é o médico dos médicos. Eu disse, Senhor, eu quero ter minha experiência com o Senhor. Eu sei que tem psicólogos, são bênçãos, mas eu quero ter essa experiência contigo. Eu creio que a tua palavra diz que eu já sou sarada e curada. E sabe, foi um tempo sobrenatural, Rosemary. Todos os dias estava eu lá, passando horas e horas, noites e noites, adorando a Deus, falando a palavra, crendo na palavra, declarando a palavra. Então foi estudando, meditando, louvando a Deus, que é uma das formas que você é curado, que nós somos curados, é adorando a Deus, louvando a Deus, porque independente das circunstâncias que nós sofremos, ele continua sendo Deus. Ele não muda porque nós estamos passando por alguma enfermidade ou por alguma doença. Ele é o mesmo. Agora, se você quer chamar a atenção de Deus ou o coração de Deus, creia que ele pode lhe curar. E foi o que aconteceu, e isso todos os dias
era algo gradativo, porque a cura da alma a gente sabe que é algo É um gradativo, processo. não é um processo, não é de um dia para o outro, que é algo psicológico da alma. E eu fui tendo essas experiências a ponto de, em 2019, eu já estava totalmente livre. Amém, aleluia. Né? Porque isso é prisão, isso não é de Deus. Nenhuma doença e nenhuma enfermidade vem de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Amém. Mas lá em João 10, fala, 10, que diz: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir, mas Deus veio, Jesus veio para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Então, não sei se você está passando por esse processo, pode ser que você esteja passando por esse processo de depressão. Eu lhe digo, tem solução para você. Amém. A palavra é a solução para a sua vida. Cristo é a solução para a sua vida. Então se renda, busque socorro nele e com certeza você vai achar quando você busca de todo o seu coração. Amém? Então, Rose, não está aqui no script, né? Naquilo que eu ia perguntar a você, falar com você, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Qual a forma de uma pessoa receber a cura? Olha, Edcleide, com certeza é pela fé. A fé, né, ela vai fazer com que a pessoa receba a cura dela, porque ela vai crer que a manifestação daquilo que Cristo conquistou na cruz vai chegar na vida dela. E também a imposição de mãos, né? Porque Jesus deixou isso como na sua palavra, né, que pessoas teriam o poder, né, a unção de impor as mãos sobre os outros e ela será curada, né? Várias outras formas, que é o quê? Você praticar a palavra, você viver aquilo que a palavra diz, né? Você está realmente alinhado com a palavra de Deus, né? E sendo submisso àquilo que a palavra de Deus diz. Então, muitas vezes tem pessoas que não alcançam a fé porque elas querem viver de todo e qualquer jeito, né? E a palavra de Deus, ela é clara. Você precisa viver da forma como Deus te projetou para ser, né? Então, Cristo, ele veio criar um modelo, uma forma, né, de nós vivermos nessa terra. E quando você obedece, as manifestações da palavra de Deus vão acontecer na sua vida, né? Amém. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, elas acham que ir à igreja não é algo necessário mais. Mas a palavra diz que nós precisamos congregar. Então, você vai estar ali, alinhado com a palavra de Deus, submisso àquilo que Deus está dizendo. Quando você congrega, você vai estar na comunhão dos santos, né? Que vão ter ali para você palavras, conselhos, né? Que vão trazer para a sua vida resultados. Então, assim, existe formas de você se alimentar sozinho e existe formas de você alimentar no meio da congregação, né? Então, eu não estou dizendo que você precisa vir para o verbo da vida, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa praticar a palavra, porque a palavra te orienta a fazer isso, né? Então, você vai se submeter ao que a palavra diz e vai colher os resultados disso. Amém? Isso. Então, quando você se alinha com o que a palavra diz, se alinha com aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, as coisas vão acontecendo gradativamente da forma como Deus projetou para ser. Amém. Glória a Deus. Nós Amém. que somos beneficiados. Exatamente. Quando nós ousamos a crer e a praticar. Glória a Deus. Chegando a mais um final do nosso podcast. Então, Rosmery, eu gostaria que você desse as considerações finais. Nesse final, sabe, de crer, só tenho que agradecer a Deus, sabe? Agradecer a Deus pela oportunidade de realmente ter recebido a cura no meu corpo, sabe? Estar vivendo essa cura, né? Porque, assim, aquilo que foi falado não se manifestou porque Deus, com a sua mão poderosa, interviu, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao pastor, né? Eu agradeço as pessoas que vivem ao nosso lado, né? Que são pessoas que nos estimulam todos os dias a viver praticando essa palavra, a nos corrigir quando é necessário, sabe? Então, a gente precisa realmente viver de uma forma que a palavra nos alcance todos os dias. E essa palavra, ela tem me alcançado. A partir do momento que eu determinei dentro de mim que eu não seria mais a velha Rosemeiria, mas que de fé em fé, de glória em glória, eu mudaria a estação e a forma como eu estava vivendo, para que trouxesse para a minha vida resultados, né? Então, quando você começa a cumprir um propósito
começa a enxergar uma estação, uma trajetória, e aquilo começa a te mover, a mudar todas as suas rotas, né? Eu era uma improvável, né? Quem me conhece não nem acredita às vezes que agora eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Mas Deus, ele gosta dessas, né? Aquela que diz: "Não, eu nunca vou fazer isso". E ele, Deus, ele vai, te molda, te modela, te traz para perto, te acolhe, né? Coloca pessoas ao seu lado e ele vai nesse momento trazendo você para o propósito para o qual ele te criou, né? Porque Deus, ele me criou para um propósito. E eu preciso cumprir esse propósito para que eu tenha a salvação eterna também, né? Pessoas vão ser alcançadas através da minha vida. E eu comecei a entender isso. Então, nesse podcast, com certeza, pessoas vão ouvir, vão receber e vão começar a praticar. Porque é isso que Deus quer, que a gente possa cumprir aquilo que ele criou. Jesus, quando ele veio à Terra, né, ele trouxe todas as formas de trazer o povo para perto de Deus. Ele trouxe salvação, ele trouxe conhecimento, né? Ele viveu em forma humana, ele se submeteu a tudo aquilo para ter um resultado. E olha o resultado aqui. Olha o resultado em você, né? Então nós somos salvas para salvar outros. Isso. Não através de nós, mas através do Espírito Santo que habita em nós. E quando nós planejamos algo, Deus, ele se responsabiliza porque ele vai na frente tomando e resolvendo todas as coisas, né? Quando eu cheguei aqui em Campinas, voltando a esse assunto, a gente chegou aqui sem uma perspectiva, mas Deus, ele já sabia todas as formas, da forma que ele iria fazer. A gente só foi se submetendo. E o resultado é o resultado que muitas pessoas veem hoje, que só podia ter sido Deus. E Deus, ele realmente, ele faz. Amém. E ele vai continuar fazendo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E Jesus, ele trouxe para a gente algo muito importante, que é o quê? A vida eterna. Quando nós vivemos a vida eterna, a gente vai, com certeza, ter o nosso alvo, que é Jesus, sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é uma vida em Deus, né? A vida de Deus em nós. Em nós é uma vida abundante, né? Como diz lá como eu citei, né? Ele veio para dar vida e vida em abundância. Isso é viver a vida de Deus. Isso. Significa que tudo que nós precisamos não está fora, está dentro de nós, por meio do Espírito dele que nos habita. Amém? Então nós carregamos esse poder, nós carregamos esses benefícios que foi dado de Deus. Graça. Não que não houve um preço, sim, por meio de Jesus houve um preço, mas ele nos deu de graça, né? Entregando sua própria vida, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, acredito que você hoje recebeu da parte de Deus, né? E acredito que também você entendeu que a cura é de graça, que a fé acessa a graça, né? E a palavra, que de fato a fé é pela palavra, a palavra que sustenta, a cruz já conquistou, né, tudo Isso. aquilo que nós precisamos. E eu lhe digo, querido, se você, de fato, se essa mensagem falou com você, compartilhe esse podcast, essa palavra poderosa, né? Nós temos o canal do YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Telegram, nós temos também o WhatsApp, como também o Spotify. Então, de várias formas e de várias maneiras, você pode sim ser abençoado por meio dessa palavra. Se você não puder acessar um dos três, nós temos o Spotify. Nisso você tem acesso, mesmo você estando no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu carro, não importa o lugar onde você estiver, mas você terá o acesso para receber da parte de Deus essa palavra. E eu te digo, você será alcançado, porque é impossível a palavra ser lançada no nosso coração, quando nós abrimos nosso coração. E tem um coração perceptivo, um coração ensinável, a gente não ser abençoado. Amém? E então, eu gostaria de orar por você, né, a respeito da salvação. Como diz lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, que ele fala a respeito da salvação. É através de uma oração que nós fazemos, e que se você crê com o seu coração, você fala com a boca. Amém? Amém. Então, eu gostaria de fazer um convite a você, que você ainda não nasceu de novo, que ainda não fez Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Eu gostaria de orar por você, amém? Para que você receba, para que a vida de Deus possa habitar dentro de ti.
Então eu vou orar e eu gostaria que você fechasse seus olhos. Amém? Pai, nesse momento, eu abro a porta do meu coração, te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador da minha vida. Que a partir de hoje, Senhor, eu faça uma aliança contigo e que o Espírito Santo passe a habitar dentro de mim e transforma-me na pessoa que o Senhor deseja que eu seja e naquilo que eu fui chamado para ser em você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por ter morrido na cruz por mim, por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? E então, Rosmery, eu gostaria que você orasse, né, por cura, para que as pessoas também sejam abençoadas. Amém, amém. Através da oração. E você que está em casa, eu quero orar realmente por você, por cura, sabe? Para você receber da parte do Senhor aquilo que já está reservado para você. Então eu quero declarar nessa noite que toda enfermidade, tudo aquilo que está te perturbando, todo o seu organismo, ele vai voltar a funcionar normal. Toda depressão saindo da sua vida, todas as enfermidades, todas as doenças, nada mais vai te prejudicar. Amém. Seu organismo voltando a funcionar normal, voltando a ser como Jesus criou para ser, dormindo normalmente, toda a insônia desaparecendo, todo câncer secando da raiz até a cabeça, todo câncer saindo do seu corpo nesse momento. Eu declaro vida sobre o seu corpo, eu declaro cura divina se manifestando sobre a sua vida. E Deus, ele vai manifestar aquilo que você está crendo. Somente creia que o Deus pode restaurar a sua vida totalmente, plenamente. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo e qualquer mal que estiver sobre a sua vida. Nada te perturbando, mas você vivendo os planos do Senhor. A partir de hoje, a palavra de Deus vai penetrar no seu coração e você vai começar a enxergar as manifestações do céu sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então o Senhor deu o pacote completo. Amém? A salvação, como também a cura. Aleluia. Ao seu corpo. Então, nós estamos chegando no final. Eu gostaria de agradecer a você, Rosmery. Muito obrigada pelo convite. Pela sua presença, viu? Pela palavra que você nos trouxe. Foi uma palavra poderosa, uma palavra Amém. Realmente que liberta, que salva, uma palavra que cura e sara. Amém? Assim como Jesus disse. Então, muito obrigado pela sensibilidade, por ser guiada pelo Espírito, Aleluia. Por poder não só acrescentar a mim, mas também todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Amém? Então, Amém. Muito obrigado. Continue firme e avance. Aleluia. Avance nessa palavra, que eu sei que Deus tem muito mais para acrescentar na sua Amém. vida e através da sua vida para alcançar outras pessoas. Amém. Amém? Fique na paz e espero você no próximo podcast. Agora com o nosso QR Code. O Telegram, o Instagram, como também o WhatsApp.